A paz do Criador, dos céus e da terra e da fonte das águas, para todos da fé, sem distinção. Aqui nós não pregamos religião, aqui nós pregamos o caminho, a verdade e a vida. E vamos à batalha, todos unidos numa só fé, em busca do reino dos céus, em busca de voltar para casa. Aqui eu trago esse estudo a respeito da fé que nós devemos ter naquele que ressuscitou. Entendeu, minha gente? Conforme está na carta de Lucas 24 ao 36. Por que eu vou me referir a Lucas 24 e 36? Porque a fé de muitos estão abaladas, estão despercebidas, eles estão crendo mais nos homens, mais nos líderes do mundo, e esquecendo que nós temos um irmão no céu, um sacerdote eterno. Não é o que diga, está na carta de Hebreus, que ele vive pelo século sem fim, um sacrifício perfeito que foi feito por nós. Nós não podemos, abolir um sacrifício perfeito, ou nós vamos pagar muito caro por isso. Conforme diz em Lucas 24 ao 36, que ele, com provas vivas, que ele ressuscitou. Por isso que é a respeito da fé que eu venho falar. Aqui diz: enquanto ele falava, apresentou-se no meio deles e disse, enquanto Yahshua falava: a paz esteja convosco. Assustado e cheio de medo, julgava estar vendo um espírito. Mas ele lhe disse: por que estáis perturbado e por que estáis duvidar em vossos corações? Vedes minhas mãos e pés, sou eu mesmo. Tocai-me e vede, um espírito não tem carne nem ossos como eu tenho. Diz-lhe isto e mostrou-lhes a mão e os pés. Aí ele se apresentou aos 11. Entendeu? Ele vive pelo século sem fim. Isso aí foi muito tempos atrás. Ele vive e reina no nosso tempo. Eu sei que muitos vão dizer: não, nós sabemos. E porque muitos estão buscando nos homens, estão correndo desesperados atrás dos homens. A salvação não está em nenhuma religião. Quem faz parte da sua, que seja reto, seja puro, seja honesto, porque vai ser cobrado, viu? Devemos ser verdadeiros. Não estou aqui também para falar mal de religião de ninguém, não. Cada cá segue seu caminho, entendeu? Mas nós devemos buscar um Mashiach vivo, ressuscitado. Conforme disse Paulo. Paulo disse o seguinte no 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 4, que ele disse: aqui está, que foi sepultado, que o Mashiach foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Que ele apareceu a Pedro, depois aos 11 posteriormente, e apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais muitos ainda vivem e outros já morreram. Depois apareceu a Tiago, depois a todos de uma vez, e por último apareceu também a mim, como um filho adotivo. Aqui está assim, não sei se era adotivo, eles errou. Pois o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja do Criador. Entendeu, meus irmãos? Nós devemos aumentar nossa fé, buscar nele, dobrar os joelhos em casa perante esse tempo tão perigoso. Por quê? Porque ele vive. Toda vida que você dobra os seus joelhos, levanta as mãos para o céu, no seu quarto em silêncio e em secreto, como ele mesmo nos ensinou, não precisa estar em praça, não precisa estar no meio de multidões, não precisa estar no pé de um homem. Devemos estar no pé de um só homem, o Mashiach que ressuscitou. Está um homem perfeito, num corpo de glória. Porque ele caminhou como nós na terra. Ele foi um homem que venceu as tentações. Ele passou o sofrimento, ele venceu o pecado e a morte, para nós também vencemos pela fé e o amor de voltar para casa. Minha gente, aqui não é questão de ninguém vir aqui querer bancar o professor ou querer saber um mais do que o outro. Não, porque aqui sempre espalhado nesse mundo, o Criador deu a sabedoria a um ter o conhecimento. Às vezes nós achamos que sabemos, mas tem outro que sabe mais do que nós. Por isso que cada vez deve haver a humildade. E nós falamos conforme que é um estudo só para abrir os olhos, porque está dentro da palavra.
No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 22, vou começar aqui pelo 18. Não, mas é o 22 mesmo. Ó, o que tem dizendo aqui, ó. Você vê, né, que nós estamos buscando dentro da palavra. Nós não estamos... Vamos lá. Ó, vós adorais o que não conheceis. Do 22 à frente. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Entendeu? Mas vem a hora em que chegou, em que os verdadeiros adoradores, olha o que o Machia ensinou a mulher samaritana, os verdadeiros vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Estes serão os adoradores que o Pai deseja. Porque ele mesmo disse, o Pai é espírito, e quem o adora deve adorar em espírito e em verdade. Não é o que estou dizendo, é a palavra. Porque adorar em espírito e em verdade é adorar no coração, é adorar seja dentro do mato, seja dentro de casa, seja no caminho, seja na estrada, é no coração. Ele é um pai, ele ouve a todo momento seus filhos. Entendeu? Eu não vou estar tocando em assunto mais religioso, porque traz muita crítica. E o povo, os fanáticos religiosos, eles não entram dentro da Bíblia para buscar e nem quer escutar o que os outros falam, mas eles vão pagar conforme está na própria escritura. Nós não vemos aqui para trazer palavra de discórdia, não. Nós vemos aqui para trazer a verdade, porque na própria carta de Paulo, olha o que ele diz, ó, para aqueles que querem se pôr à frente como líder ou alguma coisa acima dos pequenos, porque todos nós somos um só nível, somos pequenos, somos pecadores. Até nossas palavras nós temos que medir ao falar. Não pode haver mentiras, nem engano, nem alguma malícia dentro do Evangelho, ao levar o Evangelho. Em 1 Coríntios capítulo 3, olha o que Paulo diz. Se alguém edificar sobre este fundamento, com ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, feno, palha, a sua obra ficará manifesta. Entendeu? Aquele que falar que na presença do grande rei, do juiz, no momento final, tudo o que o homem fez ou a mulher será manifesto. Aquelas pessoas, vamos botar, que se baseia, se põe como líder religioso, que seja um líder realmente justo, reto, porque todas as obras serão manifestas. Com efeito, o dia do juízo mostrará, pois será revelada pelo fogo, entendeu? Qual foi a obra de cada um. Se a obra construída sobre o fundamento resistir, por exemplo, se a obra pelo qual passar pelo fogo for justa, foi reto, o Criador viu que é de coração, fez com todo o gosto de amor, sem mal intenção, entendeu? O autor receberá um prêmio. Se aquela cuja obra for consumida, ele sofrerá o dano, e ele todavia se salvará, mas como quem passa pelo fogo, entendeu? Se a sua obra for maliciosa, for intenção de como muitos estão aí se corrompendo no mundo, tomando à frente cargo de posições por dinheiro, conforme esses líderes aí que é falando na televisão direta, esse Malafaia, esses outros aí, isso aí são um jogo, e as obras dele vão ser passadas pelo fogo, assim como também as nossas, e cada um dependendo da sua posição, seja pequeno, seja mais elevada. Entendeu? Seguindo adiante, meus irmãos, aí onde eu pergunto, cadê a fé do povo? Cadê a confiança do povo no Machia que ressuscitou? Não como muitos estão pensando aí que ele está morto. Ele ressuscitou, ele está vivinho, conforme ele mesmo se apresentou em carne e em osso aos 11 e a mais de 500. Então, minha gente, eu digo, vamos dobrar os joelhos, vamos buscar o Pai em secreto, em oração e em espírito, nessa grande crise mundial, no mundo todo. Aproveitar o tempo que estão em casa para rezar, orar, conforme quiser chamar, uns pelos outros. E confiança no grande clamor, porque Ele nos ouve, Ele é nosso irmão. Isso aí não é questão de querer um ser melhor do que o outro, não, é nosso dever. Olha os tempos aí, tudo que está acontecendo ao redor do mundo. Ele está voltando. E Ele está dando tempo dos seus filhos se preparar para lá na frente, quando vocês virem os exércitos de anjos no céu,
com o Filho do Altíssimo vindo sobre as nuvens, não vim dizer que ele não deu oportunidade a vocês. Não estou me referindo a todos, mas a muitos. E até mesmo nós sabemos quando nós estamos errados, que essa palavra será dirigida àquele que ainda está andando em caminhos perturbados, que há tempo de se arrepender, conforme diz a palavra, enquanto a vida há esperança. E o Criador dá chance a nós até o último instante. Aqui, na carta de Hebreus, capítulo 10, versículo 28, está dizendo assim, se alguém transgredir a lei de Moisés, deverá ser morto sem misericórdia, sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Aqui era no tempo de Moisés. Quando alguém transgredia a lei, tinha que ser morto perante 2, 3 testemunhas. Aí seguindo adiante no 29. Quanto maior o castigo, olha, se você estava achando que a morte do corpo é assim tão perigosa, ele diz, quanto maior o castigo, julgais quem merece, quem pisa aos pés o Filho do Criador e profana o sangue da aliança, que foi purificado e insulta o Espírito da graça. Entendeu? Aquele que diz, quanto maior será o castigo para aqueles que estão negando o sacrifício do Mashiach, para aqueles que estão negando que ele é nosso único sacerdote, que podemos buscar nele. Ele deu a vida por nós, ele redimiu nossos pecados. Se nós continuamos no pecado, nós só vamos esperar o fogo, viu? A justiça, conforme mesmo aqui está dizendo. Aqui diz no finalzinho aqui, minha é a vingança, e eu é que retribuirei. Ainda o Criador julgará o seu. Ele diz aqui, o Criador julgará o seu povo. E é terrível cair na mão do Altíssimo vivo, viu? Conforme diz a palavra, cair com desordem, cair desrespeitando o sacrifício que o Mashiach nos fez. Entendeu? Aí vocês todos, nós devemos, em primeiro lugar, confiança e crer que o Mashiach deu a vida por nós e ressuscitou para nos salvar. Outra, ele já aboliu na cruz toda a lei e redimiu nossos pecados. Se nós continuarmos, estou me referindo àqueles que não chegou ao entendimento ainda, porque quem vive dentro de certos lugares, conforme eu não vou estar discutindo com religião, cada que cega a sua, e sabe o que está certo e o que está errado e está seguindo o erro, vão pagar muito caro, porque ele já fez o sacrifício pelo nosso pecado. Nós devemos andar em estado de pureza, de retidão, em caminho justo. Olha o que diz na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 26. Se alguém pensa que é religioso e não controla a sua língua, engana a si mesmo, porque sua religião não vale nada. A religião pura e imaculada diante do Criador e Pai é esta: assistir os órfãos e viúvas em suas aflições e conservar-se sem mancha neste mundo. Entendeu? Devemos ajudar os órfãos e viúvas e os necessitados, e andar nesse mundo com retidão, em caminhos retos, de acordo cada um enxergando o seu erro. Tem gente que quando vê uma nuvem, igual uma hora ele disse, numa passagem que eu não lembrei agora, quando vê uma nuvem e o céu se fechando, diz, tá preparando, vai chover. Ele sabe distinguir se vai chover ou não. Aí o Mashiach disse, hipócritas, vocês sabem discernir os tempos, mas por que não discernem sua própria vida? Um exemplo, se eu estou andando no caminho de ódio ao próximo, de rancor, fazendo mal, eu tenho que saber que tem alguma coisa errada comigo, e eu não estou andando no caminho do Messias, que ensinou paz, amar uns aos outros, retidão, entendeu? Nós mesmos podemos saber qual é o erro que está dentro de nós, porque aquele que não tem um amor pelo próximo e não tem um respeito pelo próximo com retidão, esse aí está enganando a si mesmo. Sua obra será manifesta. Hoje em dia nós temos que ver que
religião não salva ninguém, até os próprios líderes dizem. Nós devemos ser uns pelos outros, uns ajudar os outros, principalmente agora nessa meta final, a qual ninguém acha que vai enricar, que vai conseguir isso e isso não, porque ninguém está falando de data, nem de dia, nem de hora, que só quem sabe é o Criador do céu, mas o grande dia está próximo. Daqui a 7 anos, feliz daquele que tiver de pé, porque vai ser ano de grande batalha, grandes perseguições sobre a face da terra. Assim disse Tiago, no capítulo 2, versículo 13. Quem de vós é sábio e inteligente, pois mostre com boa conduta suas obras cheias de mansidão e sabedoria. Mas se tendes no coração ciúme, amargo e ambição, não seja presunçosos, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, carnal e diabólica. Entendeu? Tiago aqui ele fala abertamente que como muitos aí se acham sábios, se acham que é o dono da verdade, mas dentro do seu coração carrega tudo que não presta. Nós temos que se limpar de dentro para fora e não querer se apresentar de fora para dentro como se fomos boa pessoa. A própria palavra diz que é bom só o Criador que está no céu, ninguém é bom não. Nós devemos buscar purificar, ser semelhante ao Mashiach, mas não querer ser bom, bancar o bom e não provar com as obras e boas condutas. Ainda diz aqui, no próprio Tiago capítulo 4, amigo do mundo, inimigo do Criador. De onde vêm as brigas e conflitos entre vós, não é das paixões que se degradiam em vossos membros, cobiças, mas nada tendes, matais e ardeis de inveja, sem nada conseguir. Vós combateis em brigas, não obstende nada, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para guardares com vossas paixões. Adultérios, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com o Criador? Quem pretende ser amigo do mundo torna-se inimigo do Criador. Ou pensais que sem motivo, que diz a Escritura, com amor ciumento anseia o Espírito que habita em nós. Ele, porém, nos dá uma graça mais abundante. É por isso que o Criador diz: resistir o soberbo, mas aos humildes concede a graça. Entendeu, meus amigos? Tem muita parte nas Escrituras que nos ensina a chegar ao caminho da perfeição. Conforme é um estudo referindo à fé, em base nesses capítulos, nesses ensinos aí dentro da Escritura, o que eu tenho a dizer é que vamos confiar mais no nosso Salvador que ressuscitou. Sim, ouvir a orientação de um e de outro, devemos ouvir, porque o Criador deixou nós aqui um para ajudar o outro. Mas não botar o homem acima do Filho do Criador, porque ele é o único sacerdote eterno. Entre todas, como se diz, entre um lado e outro, ambos lados, porque aqui, como eu não tenho rabo preso com religião mais nenhuma, eu estou me referindo aos dois lados, que assim, quem estiver ouvindo e quem quiser entender, que muitos sabem, muitos ainda dormem. Nós devemos buscar só no Mashiach, porque ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém, entendeu? A respeito de muitos aí, conforme eu vivia também dentro, a respeito dos santos e guerreiros, contudo, até mesmo um anjo que desça do céu, ou vamos botar com vocês um santo, ele só vem por permissão do Criador. Ele não vem assim por ninguém tá chamando eles e tá pedindo a eles não. Muitos alcançam a graça, sim. Por quê? Porque pelo amor do Pai e benevolência, mas devemos se corrigir nos nossos erros. Eu não estou falando contra a fé de ninguém não, porque se eu for contar meus testemunhos,
E quantos guerreiros já veio a mim, quantos santos, quantos anjos, não para me glorificar, mas para glorificar o Todo-Poderoso, que quanto mais nós estamos retos com Ele, mas Ele concede a bênção. Entendeu? E um anjo mesmo, quando vem a um ser humano, ou um santo, ou um guerreiro, que aqui eu nem estou defendendo ambos lados, e nem quero que ninguém de lado contrário, que gosta de um pé, acuse um outro, conforme muitos evangélicos gostam de acusar os católicos. Sim, muitos dos católicos idolatram, sim, porque nem os próprios santos, nem os próprios guerreiros da luz, eles não pediu, que eu tenho toda certeza, e nem mandou ninguém fazer a imagem deles não, conforme está na carta de Êxodo, dos 10 mandamentos, que o Criador mesmo pediu, e eles são obedientes e justos, por isso que eles foram mortos e martirizados. Foi morto por conta que eles não negavam a verdade. Nem ele mesmo pediu para ninguém fazer imagem de pedra dele, nem escultura e nem pintura não, porque os 10 mandamentos pedia não fazer imagem e escultura de nada que está no céu ou sobre a terra. Mas a respeito de muitos evangélicos que atacam os católicos, o que eu tenho a dizer é que os erros dele é só sobre as imagens. Nem todos, que muitos são conscientes e outros são porque, seguindo adiante, e outros são porque sabem e pela dureza do coração não consultam o Criador e seu Filho dentro das Escrituras para vencer esse erro. E conforme eu ia dizendo, nenhum lado e nem o outro está certo. Foram muito fermento, meios ensinos, onde muitos serão provados suas obras no fogo, por conta de quem está acima, levando à frente, como se diz o rebanho, tem que saber como devemos fazer, tem que dar uma palavra de verdade. Se quer levar o evangelho, leve com autoridade, leve com retidão, leve com pureza, porque no final de tudo, todas as obras serão manifestas. E como eu ia dizendo adiante, é a fé. Vamos ter fé no Criador e Pai, Criador do céu e da terra, no vosso Filho, porque nós não estamos num tempo fácil. Nós vem aqui trazer esse estudo, não é querendo criticar a fé de ninguém não, é querendo trazer as almas ao conhecimento e acordar, porque vocês muitos não sabem o que se passa no outro lado não, porque estão dormindo, seus olhos espirituais estão fechados por conta da sua dureza do coração. E muitos aí afora no mundo têm muito conhecimento, uns ajudando os outros. Um exemplo, as 3 religiões maiores do mundo, conforme muitos falam, o judaísmo, o islamismo e aqui o cristianismo. O islamismo também foi dividido. O judaísmo está dividido entre o povo que segue com firmeza a Torá, as leis e os seus mandamentos, mesmo eles não aceitando o Mashiach, ainda que vão aceitar, um grupo vai aceitar, e o outro seguindo outras linhas de raciocínio, que só vai levar ao caminho do mal. Do mesmo jeito está no cristianismo, dividiram, um diz que é católico, outro diz que é evangélico, outro diz que é isso, outro diz que é aquilo. Se só existe um cristianismo, um verdadeiro cristão, é aquele que busca o Todo-Poderoso vivo, em verdade e em espírito, igreja viva, e busca pelo seu Filho. Foi essa igreja que o Mashiach deixou. E é essa onde muitos vão tropeçar, porque estão buscando em conhecimento em homens. Sim, deve ouvir cada um conforme quer seguir sua fé, os seus líderes, mas cada um tem que procurar saber se eles estão ensinando com retidão. Nós não estamos vendo no mundo que nós estamos hoje. Se eu tiver errado, que apareça um para desmentir. É pastores aí com mansões, com casa, com etc, com isso e isso. E do mesmo jeito ambos lados, todos os lados estão errados. Mas contudo, no meio de muitos, ainda tem aquele grupinho que estão se conservando com retidão, com pureza, que estão usando da verdade já nessa meta final, porque eles não desejam, como se diz a palavra, ir para o inferno. Eles desejam ser redimidos de seus erros, seus pecados, porque
enquanto a vida há esperança, estão fazendo o certo. Eles estão ensinando aos seus amigos a andar no caminho de luz, a um caminho de retidão, a sair da vida do erro, a sair disso, daquilo, ensinando que eu já vi evangélico mesmo dizendo aqui que religião não salva ninguém. Eles mesmos estão acordando, eles mesmos estão dizendo que muitos dos pastores, nem todos é reto, do mesmo jeito que eu digo que muitos do meio do católico não estão com retidão. Não estou aqui para criticar a fé de ninguém, só estou pedindo que o povo se acorde, porque a escritura diz, do mesmo jeito que diz na escritura, não idolatrais, também diz para os evangélicos, não fazer divisões, que Paulo mesmo ensinou. Eu já dialoguei muito, tanto com católico como com evangélico, a respeito de que muitos evangélicos chegavam na casa dos católicos, via as imagens, etc. Aí passava como se estivesse vendo o bicho. Eu disse, não adianta de nada, isso aí de vocês é uma fé morta. Por quê? Porque a imagem de lá que está lá, de pau e pedra, não vai fazer mal a ninguém e nem vai danificar vocês, nem faz o mal nem faz o bem. E se eles estão lá na idolatria, quem vai pagar é eles, entendeu? Nós temos que cumprir nossa missão. Do mesmo jeito eu digo, não criticando os católicos, imagem e escultura não vai levar vocês a lugar nenhum, porque nem os próprios guerreiros, eu vou falar um exemplo dos católicos, Padre Frei Damião, São Jorge Guerreiro, o Arcanjo Miguel, esses guerreiros aí, eles não pediu nada disso não, e ele não vem a ninguém sem permissão do Criador, e não vem a ninguém, um ser humano, quanto por dois, que por permissão do Altíssimo, já veio a mim. Não é para mim achar melhor do que ninguém não, é para levar esse testemunho para vocês, abrir os olhos, que se eu tivesse errado no que eu estou falando, o Criador não tinha permitido não, e foi por permissão deles. E eu digo, nenhum deles, digo com certeza, nenhum deles não está pedindo imagem a ninguém não, e nem estava pedindo para ninguém estar dobrando o joelho diante de imagem de escultura não. O que ele deseja é que siga reto de acordo com a palavra. Se eu estiver mentindo, você faça suas orações e peça ao Criador para saber se eu estou mentindo ou não. Então, por isso que eu estou dizendo, vamos firmar na fé, não estou aqui para discutir fé de ninguém, que cada um siga seu caminho, conforme eu estou desejando já parar com esses áudios, porque nós já estamos na meta final. O povo verdadeiro já está sendo escolhido, já está sendo separado quem quer seguir o certo ou quem quer seguir o errado. Porque nós já estamos na entrada para os tempos do fim, ou se já não estamos no primeiro passo. Seguindo adiante, em questão como eu me referi, vocês têm que saber que muitos do que partiram, eles não morreram, eles vivem no Mashiach. Porque conforme diz a mesma carta, o Todo-Poderoso é o Todo-Poderoso não dos mortos, mas dos vivos. É o Todo-Poderoso de Abraão, de Isaac e de Jacó, como diz nas escrituras. Porque eu já vi muitas pessoas relatando e boatando que seus líderes religiosos ensinaram a elas que quem já se foi não pode vir aos seres humanos. Quem vem diz eles que é Satanás transfigurado em anjo de luz. Aí eu faço uma pergunta: será que Satanás vai vir pedir uma pessoa para estar rezando, para estar pedindo um bem ao próximo? Será que Satanás vai vir adorando o Criador dos céus e da terra e da fonte das águas? Que eu dou esse testemunho a quem quiser ouvir com detalhes, que eu já veio a mim uma pessoa, um guerreiro, conforme é muito conhecido, e outras vezes seres de luz que vinham dizendo: digno és tu de ser adorado, o Criador dos céus e da terra e da fonte das águas. Minha gente, nós temos que crescer, não acreditar no que os homens ensinam por dureza dos seus corações e por seus próprios pensamentos. Eu fico até pensando como uma pessoa chega a um ponto de dizer que não existe vida após nós partir dessa. Seu Mashiach mesmo ressuscitou para no final, pela fé, ele nos ressuscitar. Conforme o apóstolo Paulo nos ensinou, que no toque da última trombeta, os corpos vão se transformar em um corpo incorruptível. Então vocês acham que esses mártires, essas pessoas que deu a vida pelo evangelho, eles não estão vivos?
Eles estão mais vivos do que nós, esperando o grande dia do Criador. E muitos dos servos do Criador vivo, que é os arcanjos, os anjos, os guerreiros da luz, ele sempre foi vivo, desde a fundação do mundo, mas o Criador. Então eles vêm na hora que quer e na hora que o Criador deseja. Conforme na hora que quer, não, na hora que o Criador deseja, eles vêm a todo momento. E eles são vivos. Entendeu? Isso aqui é para aqueles que não querem contestar a fé de uma pessoa que foi visitada, porque não é só referente a mim, porque em várias partes do mundo eu tenho muitos conhecidos que teve grandes visitas de seres da parte do Criador, tanto anjo como bons guerreiros da luz que vêm a orientar, vêm dar força, coragem e ensinar o verdadeiro caminho. E contra homens corruptos, líderes corruptos que ficam na terra ensinando às pessoas que quem vem depois com a pessoa parte é o inimigo transfigurado naquela pessoa. O inimigo ele não vem pedir uma pessoa o bem não. O inimigo não vem pedir uma pessoa para fazer uma súplica, uma oração para o outro não. O inimigo ele não vem louvar o Criador não. O inimigo sim, ele pode se transfigurar em anjo de luz, ele pode se transfigurar numa criança, ele pode se transfigurar num qualquer parente, mas ele nunca vem com característica do bem, ele só vem com negatividade. O Criador ele dá o discernimento aos seus próprios filhos para saber quando é o impostor e quando é o do Altíssimo. O anjo do Criador, quando vem, que também tem anjos caídos e tem anjos do Criador. Por isso que eu digo, esse lado dessa batalha não é para qualquer um. Tem que estar firme e forte, buscando de joelhos dobrados no Criador e no seu Filho. Então esse assunto é para outro caso, para outro áudio, que contudo eu não vou repassar. Eu vou fazer o possível para parar por aqui e cada um buscar conforme dentro das escrituras, porque o crescimento quem dá é o Criador, de acordo com a nossa disposição e vontade de buscar, e a fé. Falei muito a respeito desse lado aí espiritual, porque há muitos tempos atrás eu me lembrei que umas pessoas, uns amigos, de vários ambulhados, falou, não, que quem vem, os evangélicos têm o costume de dizer isso, uns, não, quem se apresenta assim é o demônio, tudo deles é o demônio. A maioria deles não sabe que os demônios estão com eles mesmo, porque eles chamam o demônio 24 horas, eles só falam no demônio. Eu tenho até um testemunho de uma crente que é conhecida, que disse que falava com o demônio. Eu que não quero estar falando com o demônio, eu quero falar com o Messias, com os anjos do Criador, e o demônio fica para lá. Entendeu, minha gente? É complicado o lado religioso. Temos que firmar só no Criador e no seu Filho. Paz e luz e felicidade e alegria para todos aqueles na fé.